a fala do Lula não caiu bem. Não, E, nada bem. e parece que ele tá mantendo ainda o discurso dele, né? Por favor, contextualiza a gente aí. Ele tá subindo o tom, né? Parece que ele vai subir o tom. O Lula, assim, né, ele tem as falas dele totalmente destrambelhadas, descontextualizadas. Os políticos populistas, eles têm uma tendência a usar da retórica assim, indiscriminadamente, né? Então fala qualquer coisa, fala do ponto de vista mais inflamado, mais exagerado. E assim, né, quando você está no campo da política populista, você precisa mexer com as paixões, então você precisa falar coisas de muito efeito. Então é um pouco da metodologia dele, e ele tem feito isso desde que ele voltou, né? Desde que ele tá na presidência, ele tem falado um monte de coisas aí que não fazem sentido algum, e que são muito ruins. Só que essa eu entendo que ele passou, foi além, assim, ele foi muito, muito mais infeliz, e ele traz muitos problemas para o Brasil. As pessoas ficam, né, questionando, que problemas, então vão sancionar o Brasil, vai acontecer alguma coisa com o Brasil? Tecnicamente não vai acontecer nada, porque, assim, cada país fala o que quer, se alia com quem quer, se aproxima de quem quer, escolhe que mundo quer estar. E o problema é que o Brasil, com essas posturas do Lula, se direciona, se encaminha para estar do lado de um tipo de países, que são ditaduras, são líderes autocráticos, são grupos terroristas, como o Hamas. Isso é muito ruim para o Brasil. Primeiro porque essa não é a nossa história, esse não é o nosso DNA, essa não é a nossa essência, nem da sociedade, nem do sistema político, nem do sistema de governo, e nem de nada que o Brasil faz. Claro que nós temos 1 milhão de defeitos e problemas e falhas, mas ainda assim a gente está sempre caminhando numa direção e a gente acredita numa coisa. A gente acredita em liberdade de expressão, a gente acredita em democracia, em direitos individuais, em resolução pacífica de problemas e conflitos. Então, quando o Lula faz isso, ele contradiz, ele contraria, ele quebra o que o Brasil é. Não o que ele quer, porque ele faz isso pensando na ideologia dele, no discurso que agrada uma parcela do eleitor dele, e ele tenta pautar a discussão de um jeito que ele acha que vai, enfim, mexer com as emoções dessas pessoas mais. Só que isso é muito ruim, e essa fala última ele compara o que está acontecendo em Gaza, a guerra de Israel contra o Hamas, como o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista do Hitler cometeu um genocídio, o Holocausto contra os judeus. E assim, tem vários problemas com essa fala, né? Eu diria que um deles é você acusar Israel daquilo que os judeus sofreram. Então, isso é muito grave. Isso tem um peso maior. Porque quando você quer ser antissemita no nível mais agressivo de todos, essa é a tática utilizada. É isso que você faz. Você vai lá e fala que Israel, os judeus, são nazistas. Fazem coisas que os nazistas fizeram com eles. Isso é muito violento para os judeus e para os israelenses. Isso é uma agressão tremenda, porque é um genocídio com 6 milhões de judeus mortos, e um dos genocídios talvez piores da história da humanidade. O genocídio já é uma catástrofe, mas o genocídio como o Holocausto, ele vai além. Pelo nível da violência, pela maneira como foi arquitetado, como foi desenhado, como foi executado. E quando o Lula faz isso e chama Israel, né, ou diz que Israel está cometendo algo igual ao que os judeus foram vítimas, ele está partindo para uma agressão muito direcionada e é uma fala extremamente antissemita. Então, ele começa ali acertando, né, atacando um dos lados, no caso Israel e os judeus, e provocando uma reação, óbvio. Porque isso é desequilibrado, isso é exagerado. E acho que um ponto importante, que talvez isso não sei se é óbvio para todo mundo, e eu até gravei um vídeo hoje falando disso, essa fala do Lula não é verdadeira. Isso não é uma questão de opinião, aí é uma questão factual.
Não existem campos de concentração em Gaza. Não existe câmara de gás em Gaza. Não existe extermínio sistemático de palestinos só porque eles são palestinos. Nenhum dos elementos que constituíram o Holocausto estão presentes ali dentro. Então ela não é verdade, ela não é uma fala verdadeira, apurada, correta, precisa. Ela é uma fala exagerada, genérica, inflamada, cheia de retórica. Uma retórica que ofende, que machuca os judeus e Israel, e uma retórica que ela põe lenha na fogueira. Então ele põe uma lenha na fogueira numa situação muito complexa e muito complicada. A guerra, né, toda guerra, ela não é um ambiente agradável, não é um ambiente simples nem fácil. E quando o Lula vai lá e escolhe botar a lenha na fogueira, ele tá potencializando a situação do conflito, de alguma maneira. E aí, muita gente, né, olha e pensa, pô, se o presidente está falando isso, talvez tenha algum sentido. Se o presidente da República fala alguma coisa assim, talvez faça sentido. E não pode ser mais em verdade isso. A discussão mesmo se o que está acontecendo em Gaza é um genocídio, ela é uma discussão trazida por aqueles que são inimigos e rivais de Israel. E ok, né? Ser um inimigo, você vai falar que o seu inimigo é o pior do mundo. Só que esse assunto foi trazido para o Tribunal Internacional de Justiça. A África do Sul trouxe esse caso. E quando a África do Sul trouxe o caso, o Brasil apoiou a África do Sul. E os juízes do tribunal vieram a público com uma conclusão, não é uma conclusão final, mas eles não disseram que existe um genocídio. Não disseram. Então, o órgão internacional suposto que foi provocado para se manifestar em relação a isso não disse que é um genocídio. Quanto mais dizer que é o pior de todos os genocídios que já existiu, que foi o Holocausto. Então, assim, o Lula, ele busca fazer isso, assim, ou ele é um grande antissemita, ou ele simplesmente não entende o que ele fala, e não está preocupado com as consequências das falas dele, ou ele acha que a ideologia que ele acredita ou defende permite ele transitar e falar qualquer coisa que está tudo bem, porque o outro lado é Israel, que é aliado dos Estados Unidos, então eu sou anti-americano porque eu sou de esquerda e os Estados Unidos representam o capitalismo e eu represento o comunismo ou as ideias do comunismo, então eu atacar o outro lado, eu só ganho o apoio da minha torcida, da minha turma e tá tudo bem. Então essa é uma visão. Só que eu vou mais longe ainda. Eu diria que o que o Lula fez não ajuda os palestinos. E assim, não ajuda de várias maneiras. Do ponto de vista de uma guerra, você só consegue a solução dela quando os dois lados querem achar a solução. Então, se você quer se colocar como um mediador, alguém que vai trabalhar para achar a solução num conflito entre povos, nações, o que você tem que fazer? Você tem que se mostrar confiável para os dois lados. Se você realmente está preocupado em acabar com a guerra. Sim. Se você está preocupado em tomar lado, tá tudo bem. Você escolheu tomar lado. De um lado só vai estar contigo, o outro vai ter salvas. E aí você não vai acabar com a guerra, a não ser que um dos lados vença. Porque tem dois jeitos de acabar com a guerra. Ou os dois lados chegam num consenso, num acordo, ou um dos lados vence. E aí acabou a guerra. Não tem três jeitos. São dois jeitos, é um ou outro. Se você quiser trabalhar para que os dois cheguem num acordo, você precisa ter a confiança dos dois lados. Diminuir, atacar um dos lados, você já perdeu a confiança. Então você não pode se colocar como um mediador, você não vai ser uma pessoa, uma liderança que vai trabalhar para o fim dos dois lados. Se você escolher o lado, então parece que você quer que a guerra acabe pela uma outra via, que é o quê? Da vitória do lado que você escolheu. E aí, se você então está defendendo tanto os palestinos e você quer acabar a guerra pela vitória dos palestinos, você tem que estar disposto a lutar. E a pergunta que, assim, não me parece muito difícil a resposta é: o Brasil está disposto a entrar em guerra contra Israel? Contra Israel para salvar e defender os palestinos?
Nós não estamos discutindo se a guerra é justa ou não. O ponto aqui não é isso. Antes que as pessoas comecem, mas então, tipo, você está dizendo... Não, assim, nós não entramos nessa discussão. Eu estou debatendo aqui como é que uma guerra acaba. E tem duas maneiras. Discussões de justiça da guerra são outro tipo de discussão. Eu não estou dizendo que elas não devam estar na pauta. Sim. Mas para a gente entender o que está em jogo na fala do Lula, nós temos que entender na prática. Tá bom, o Lula quer que a guerra acabe por uma questão de justiça, porque ele acha que o povo palestino merece isso. Bom, se nós vamos trazer os elementos de justiça, nós vamos ter que incorporar e botar na balança os elementos de justiça das demandas de Israel. Foi atacado em primeiro lugar, Sim. por um grupo terrorista, que foi extremamente violento, somente direcionando, ou grande parte do ataque direcionado a civis. Eu não pedi para começar essa guerra. Quem me atacou é uma organização terrorista, que diz que eu não tenho o direito de existir. Enfim, todas aquelas coisas que minimamente quem acompanha as discussões do Oriente Médio, ou os problemas do Oriente Médio, entende. Então, assim, aí se ele vai então quer seguir o caminho da justiça, ele tem que incorporar os dois lados. E não me parece que ele quer incorporar os dois lados. Então ele quer tomar lado. Se ele quer tomar lado, ele vai ter que lutar. E aí o Lula está disposto a lutar? Não, então o que o Lula está vendendo para os palestinos? Nada, Glauber, nada. Ele está simplesmente jogando no ar falas enfáticas, retóricas, inflamadas, que fazem os palestinos acharem que alguém vai fazer alguma coisa por eles. E o Lula não vai fazer nada. Ele cortar relações diplomáticas com Israel não vai acabar com a guerra e não vai acabar com a situação dos palestinos. A não ser que ele esteja disposto, de novo, a entrar em guerra. E, obviamente, o Brasil não está disposto a isso. Nós temos uma guerra aqui dentro, você sabe disso tão bem quanto eu, e a gente não está conseguindo dar conta da nossa guerra interna. Então, o Brasil não está preparado para ir para nenhuma guerra em nenhum outro lugar do mundo. E aí, então na prática, ele está vendendo uma coisa para os palestinos que não está servindo de nada. O segundo problema que ele cria para os palestinos é ele tirar os palestinos da realidade. E quando você vira para alguém que está numa situação de desespero, de problema, e você traz menos realidade para essa pessoa, e uma realidade mais destrutiva e mais negativa, você simplesmente tira toda e qualquer capacidade de você sair daquela situação. Quando o Lula fala que os palestinos estão sofrendo um genocídio, e não só qualquer genocídio, o pior genocídio da história, o que você está dizendo para os palestinos? Esquece. Vocês vão ser exterminados. Acabou. E os palestinos de Gaza, eles começam a incorporar... Só resta lutar. Não, assim, eu sou a vítima absoluta. Tipo, assim, o que está acontecendo comigo é uma tremenda injustiça. E quando você quer a paz, esse ponto é muito importante. Você tem que esquecer a justiça. Porque se eu virar pra você e nós estamos brigando há décadas, e eu começar a falar pra você, não, mas naquele dia, lá atrás, você matou meus primos. E cadê a justiça disso? Se eu ficar guardando a mágoa, o rancor, a vontade de vingança, não vai ter paz. Sim. Para você ter paz, você tem que colocar de lado as discussões de justiça. E quando o Lula faz isso, ele não coloca isso de lado. Ele faz os palestinos acharem que eles estão sendo ainda mais injustiçados. Você precisa ser muito realista para tomar consciência numa situação de guerra e admitir um monte de coisas e engolir várias outras coisas para buscar a paz. Que tipo de coisa você vai ter que engolir? Você vai ter que engolir seu desejo de vingança. Você vai ter que engolir seu rancor. Você vai ter que falar, eu não aguento mais violência e eu quero viver em paz. Eu vou ter que esquecer tudo que aconteceu para trás e falar, daqui para frente eu quero viver de outro jeito. Vai ter que ceder alguma parte. E esse processo de ceder para os palestinos vai envolver uma coisa muito difícil para eles, que é admitir que o Hamas é uma grande parte causadora deste problema gigante que eles têm com os israelenses. Não estou dizendo que não existem problemas do lado de Israel, que os israelenses também não têm que esquecer mágoas, rancores, desejos de vingança. Estou dizendo que tem um olhar interno de autocrítica
a ser feito em relação ao próprio representante deles, que é os palestinos olharem e falarem assim, não, peraí, o culpado disso daqui também é o Hamas. E eu preciso me livrar do Hamas. Agora, se alguém repete para ele, não, você está sendo exterminado por um nazista, você não acha que a culpa é do Hamas. Então você está distorcendo a realidade para eles. E eles estão perdendo o senso de entendimento do que está acontecendo. E numa guerra você precisa ter muito senso de realidade, muita racionalidade para conseguir transcender, todo o sofrimento que você está passando. Então o Lula faz um desserviço para o Brasil, para os palestinos, para os israelenses, para os judeus, para o mundo democrático. Ele abraça os piores países do mundo, os piores líderes, as piores ideias e as organizações terroristas mais sanguinárias e destrutivas que existem no mundo. O Hamas é uma delas, e o Hamas, assim, ele não é todos os palestinos. E se a gente quer fazer essa distinção, e o Lula diz querer defender os palestinos, ele não deveria abraçar a narrativa do Hamas. Porque quem agradeceu o Lula a essa fala dele foi o Hamas. Então, assim, o Brasil vai num caminho muito ruim, muito errado.